Mas essa mensagem tem a ver, não apenas aqueles que são tem 35 mais, mas também aqueles que estão há um tempo na igreja. Há um tempo na igreja. De repente há 3, há 4, há 5, há 10, há 15, há 20 anos. Essa mensagem tem a ver com isso, tem a ver com você. E o tema dela é de servo a filho. Aquele vermelho ficou bem embaçado, né? De servo a filho. Servo. Esse servo, a Bíblia, depende da tradução, chama de escravo, né? Mas depende da tradução, é servo. Servo é quem? É aquele que serve. Servo é quem? É aquele que tem um patrão. Servo é aquele que tem um senhorio, né? Então ele serve. E filho é aquele que tem uma família. É aquele que tem um pai. É aquele que tem uma mãe, aquele que tem irmãos. É o filho. Então, de servo a filhos. Como transicionar dessa posição de servo para filho? E um outro subtema que eu dei é vivendo a verdadeira identidade em Deus. Se há uma verdadeira identidade, existe uma falsa identidade em Deus, que a gente chama de religião. Você pode viver uma religiosidade em Deus e viver muito aquém da condição que Jesus veio colocar à disposição para aquele que nele crê, que é a posição de filho. E aí você continua vivendo como servo ou como escravo, como queira, mas com um adereço, vivendo uma religiosidade. Você incutiu na sua vida, ou com o passar dos anos, transicionou da condição de filho para servo novamente, e de filho para alguém que exerce uma religiosidade. O texto base para essa reflexão é Gálatas capítulo 4, verso 7. Diz assim que já não és mais escravo ou servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus. Olha que texto bacana. Só que muitos estão na igreja, talvez você se enquadre aqui, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, conhece o culto, sabe o que vai acontecer. Conhece as doutrinas, os mandamentos, o que pode, o que não pode. Conhece os cânticos, os hinos. Você canta sem ler, porque você já tem decorado na mente. Mas você ainda não conhece o descanso de ser filho. De ser filho. Frequenta a casa, mas não desfruta da mesa. Você frequenta a casa, mas não desfruta da mesa, porque na mesa há facetas do fruto do Espírito. Há a bondade, a longanimidade, a mansidão, a temperança, a fé, a domínio próprio. Tudo isso tem na mesa. Você está na casa, mas não desfruta da mesa. Você está na casa, mas não desfruta da mesa. Você trabalha para Deus, você serve a Deus, mas não descansa em Deus. Vive cansado, vive angustiado, vive triste, serve muito. Você é 10, mas desfruta pouco. Acaba vivendo como empregados espirituais, tentando bater metas para agradar o patrão celestial. Ou seja, desenvolve um estilo de vida de fazer para agradar a Deus, para receber algo em troca. Ora, jejua, serve, mas com a motivação de querer agradar. Sabe aquele filho puxa saco? Que ele puxa o saco porque ele quer conquistar alguma coisa do pai? Ele não precisava nada disso. Assim muitos de nós não precisava de nada disso. Mas devido ao estilo de criação que tivemos ou que estamos tendo, isso incutiu em nós essa ideia de que a gente precisa fazer algo para merecer algo além.
e a gente acaba transferindo isso para o nosso relacionamento com Deus. Então, uma pergunta que cabe aqui é: você está na igreja? Porque às vezes as pessoas perguntam: você ainda está na igreja, irmão? Porque a igreja, irmão, nesse tempo, nossa, é escândalo, é líderes corrompidos, se corrompem, que pecam, que erram, que falham. A igreja somos nós. Você ainda está na igreja? Mas essa não é a pergunta. Porque você pode estar na igreja, mas você não viver como filho. Então a pergunta que cabe aqui não é se você está na igreja, a pergunta é: você vive como filho ou você vive como servo, como escravo? Qual é o seu estilo de vida? Filho ou escravo? E com essa introdução eu fiz aqui 5 lições que eu acho assim bem interessantes. Primeiro, a mentalidade de servo versus a identidade de filho. Mentalidade de servo como identidade de filho. João capítulo 8, 35 diz: o servo não permanece para sempre na casa. Presta atenção nesse texto, porque ele por si só já fala. O servo, ou o empregado, ou o escravo, ele não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Quem tem a mentalidade de servo, mais dia menos dia, ele vaza. Quem tem a identidade de filho, permanece para sempre. Por isso que o servo, ele trabalha, ele se esforça, ele quer aparecer na fita, para ele ter argumento para permanecer. Mas o filho, ele permanece porque ele pertence. Ele pertence ao corpo, à casa. Então, o servo, eu discorri aqui algumas coisas sobre o servo. O servo trabalha por obrigação ou recompensa. O servo vive com medo de errar. Se eu errar, o couro vai comer. Deus vai pesar a mão. É o servo. O servo acredita que precisa merecer. Ele precisa orar, ele precisa se esforçar, ele precisa servir, ele precisa ir. Para quê? Para receber, para merecer. O servo, ele se compara com os outros. Ou seja, ele está sempre de zóio na bênção dos outros, e não naquilo que Deus tem para ele. O servo se aproxima quando está bem, mas quando ele pisa na bola, ele fica assim meio receoso. Rapaz, eu não vou para casa hoje não. Se eu for chegar em casa desse jeito, a chapa vai esquentar. É o servo. Agora o filho ele serve por amor, ele serve por gratidão. O filho vive em segurança, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da tempestade. Ele sabe quem ele é, quem cuida dele, ele sabe quem é o pai dele, é o filho. O filho sabe que já foi aceito, então ele não precisa, ficar mostrando, provando que ele merece ser aceito. Ele sabe quem ele é seu filho. O filho descansa na graça e confia no amor do pai. O filho permanece mesmo quando falha. Ele permanece. Pisou na bola, mas ele fica firmão, falando: o papai vai chamar minha atenção. O servo pensa: preciso fazer alguma coisa para ser aceito. O filho entende: eu sou aceito, por isso eu faço. E a pergunta que cabe aqui é: se você falhasse hoje, você se afastaria ou correria para Deus? Você pisasse na bola. Porque todos nós pisamos na bola. Você correria de Deus ou você correria para Deus? É algo de fórum íntimo, pessoal, a qual você precisa muitas vezes refletir. Porque quando as coisas estão bem, puxa, legal, Deus é bom. Mas quando de repente as coisas não estão tão bem, ou de repente quando você pisa na bola, você corre para os braços do Pai, ou você corre da mão do Pai?
É uma pergunta para você. E a segunda lição que eu tiro aqui, que é o perigo de você estar em casa, mas não viver como filho. E a gente tem o exemplo do filho mais velho da parábola do filho pródigo, de Lucas 15. Veja o verso 29. Quando o pai convida o filho mais velho para entrar na festa para o filho mais novo. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Veja o texto. Olha a fala desse cidadão. Olha a fala desse cidadão, que era filho, mais velho, nunca saiu de casa, mas nunca desfrutou da casa. Ele mesmo diz isso. Ele mesmo diz, ele trabalhava como um servo, como um empregado. Nessa tradução diz, como escravo. Como escravo. E ele reclamava como empregado, exigindo os direitos, e não desfrutava como herdeiro. Ele estava em casa, mas não estava no coração do Pai. Quantos de nós não se identifica com isso? Quantos de nós? Aqui eu coloquei uma observação, que é o perigo da religiosidade madura, que é quando você já está há tempo nessa caminhada, na casa. Com o tempo, a gente pode desenvolver uma fé baseada no desempenho. Ou seja, a gente ora porque tem que orar. Oh, mudou a vigília agora para as quinta-feiras. Você tem que orar, porque mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Legal? Se você faz isso porque você quer ouvir mais de Deus, quer aprender mais com Deus, porque orar é diálogo. Orar é falar e ouvir. Orar é intimidade. Beleza? Agora, se a sua busca é para alcançar algum favor, tão somente, não é legal. Você está vivendo já uma religiosidade madura. Ora porque tem que orar. Jejua porque é a campanha. Esse ano a gente não fez a campanha dentro da quaresma, onde cada semana era estabelecido um jejum. Ora café, ora carne vermelha, ora doces e pães. Aí havia um chamado geral. Aí você fala assim, não, tem que orar, o pastor falou que tem que jejuar, o pastor falou que tem que jejuar. Estamos na campanha. Você serve porque está na escala. Se não está na escala, estou cansado hoje para ir na igreja. Seu coração continua distante, como o coração daquele filho mais velho. Faz o que tem que fazer, porque aprendeu que se você fizer, você recebe. Se você não fizer, você não recebe. Mas onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Porque você pode estar aqui hoje, de corpo presente, mas seu coração distante. Jesus, certa feita, desceu a lenha numa galera que fala assim, vocês adoram a Deus, mas seu coração está distante. O nosso coração precisa estar onde a gente estivermos. E se a gente estiver na presença de Deus, o nosso coração precisa estar rendido a Ele. Porque você pode estar aqui, mas o seu coração pode estar lá. E aqui eu coloquei uma frase: a proximidade física não garante intimidade espiritual. Aquele filho mais velho tinha uma proximidade física com o pai. Ele estava na casa do pai, nunca saiu, trabalhava, servia, nunca desobedecia, mas o coração dele estava distante. Onde está o seu coração? Uma outra coisa que eu coloquei aqui: por que é tão difícil viver como filho? Principalmente para a galera. Tipo assim, da minha geração um pouco menos, né? Essa galera aí,
35 mais, ou que está aí há um tempo aí na caminhada da vida, porque de repente, desde o nascimento, você está na casa do Senhor, né? Por que é tão difícil viver como filho? Eu coloquei aqui 3 coisas. Porque fomos ensinados a conquistar o amor. Ou seja, nossa geração aprendeu o valor que vem do desempenho. Se você se esforçar, você vai conquistar. Se você fizer, você vai receber. Eu sou dessa geração. Sabe que você precisa ralar para poder ser valorizado, ser reconhecido. Só que isso contamina ou contaminou a nossa relação com Deus. E aquilo que a gente aprendeu, desenvolveu durante parte da nossa caminhada, quando a gente se converte, a gente transfere no nosso relacionamento com Deus. E aí a gente vive uma vida na igreja, na casa do Senhor, falando assim: eu preciso fazer por onde para conquistar algo que o Deus pode me dar. E às vezes a gente é estimulado a fazer isso ainda por cima. Se você orar, você recebe. Se você jejuar, você conquista. Se você batalhar, você vence. A pessoa fala: então eu preciso ir para cima. Preciso ter cara de leão, coração de ovelha. Espiritualiza tudo, né? Fomos ensinados a conquistar o amor. Por isso, às vezes, é difícil a gente se posicionar como filho. Segundo, porque temos medo da liberdade. Ser filho envolve intimidade. E intimidade exige vulnerabilidade. E a gente aprendeu a vida toda a se defender, a erguer barreiras. Por quê? Porque fomos feridos, fomos machucados, sofremos prejuízos, fomos traídos. Então a gente fala assim: não, agora ninguém mais me pega nessa. E aí a gente acaba não se vulnerabilizando diante de Deus, porque a gente aprendeu a viver protegido. E aí a gente acaba não tendo intimidade com Deus. Por que é tão difícil viver com o filho? Porque confundimos disciplina com rejeição. A Bíblia diz que Deus corrige e castiga aquele que Ele ama. Em Provérbios diz assim: aquele que afasta a vara da correção do seu filho, ele não ama o seu filho. Ou seja, quem ama, corrige. A maior prova de que muitas vezes somos corrigidos na nossa trajetória é quando o pai, que ele avisa, ele ensina, ele chama atenção, aí vê que a gente continua a cabeça dura, então ele desce o sarrafo. Só que a gente confunde isso. Por quê? Porque a gente aprendeu que quando somos corrigidos, é porque a gente é carta. No passado a gente dizia assim: carta fora do baralho, né? A gente é descartado. A gente assimila disciplina com rejeição, com descarte. Mas a prova da filiação é a correção. É a correção. Por isso é difícil viver como filho. Geração aí, 35 mais. Agora, o que muda quando entendemos que somos filhos? Romanos 8, 15. Não recebestes o espírito de escravidão, ou de servo, para viverdes outra vez atemorizado, assustado, mas recebeste o espírito de adoção. Então, o que eu aprendo aqui olhando para esse texto? Que Deus te salvou não foi para te contratar. Eu vou repetir isso. Deus te salvou não foi para te contratar, para ser alguém que vai fazer algo na casa dele. Deus te salvou para te adotar.
Deus te salvou para você fazer parte da família. Deus te salvou para ser filho. E tudo muda quando você se posiciona na identidade de filho. E não mais de servo, e não mais de escravo. Tudo muda. Primeiro, o medo diminui. Você não corre de Deus, você corre para Deus. A culpa perde a força. Quando você pisa na bola, você não fica assim naquela, rapaz, foi ruim, de novo, fiz nhaca. A comparação acaba, você não se sente o menor, você também não se sente o maior, você se sente aquilo que o Pai criou para ser, um filho, uma filha amada. A oração vira conversa, não é aquela oração, oh, grande Deus, tu excelsos grandes que habita nas regiões celestiais, legal. Isso é a oração do religioso. Mas a oração do filho é, pai, cara, tá difícil. Me ajuda. É conversa. Que é resultado de relacionamento. Que é resultado de intimidade. Que é consequência da vulnerabilidade. O serviço vira privilégio. Você fala, opa, hoje eu estou na escala, glória a Deus. Já chega para o líder, quando é que é meu dia de novo? Que é uma honra, é um prazer. Irmão, você não tem ideia de quanto eu gosto de servir, sabe? Não é tão somente aqui, fazer qualquer coisa. Porque eu sinto que é privilégio. Sabe por quê? Porque eu não sirvo ao homem, eu sirvo aquele que alistou, aquele que se tornou meu pai. Seja aqui, seja em qualquer lugar. Seja na visita, seja na rua, seja na calçada, seja onde for. Então o serviço vira privilégio. Você não trabalha para permanecer na casa, você permanece porque você já pertence à casa. Você faz parte da casa de Deus, da família de Deus. Então como começar a viver como filho, pastor? Em último lugar, primeiro, Hebreus 4, verso 16 diz, aproximemo-nos. Então chega perto, chega junto. Não fica igual Marta, correndo de um lado para o outro. Não, seja como Maria. Chega junto, chega no pé. Chega devagarzinho e permaneça. Aproximemo-nos, portanto, confiadamente do trono da graça. Ou seja, com confiança. Não é assim, vamos ver o que vai dar. Estou indo hoje, vamos ver o que vai rolar. Não, com confiança. Hoje, Deus, meu Pai, vai me surpreender, porque eu trouxe algo para oferecer a Ele, que é o meu culto de ação de graças. É isso. Então, como começar a viver como filho? Primeiro, reconheça a sua identidade. Identidade não é sentimento. Eu não estou sentindo filho de Deus, eu não estou me sentindo filho de Deus. Identidade é posição espiritual. É quando você entende em quem o Senhor Jesus te tornou, quando você passou a acreditar no sacrifício dele na cruz do Calvário e o confessou como seu Senhor e Salvador. Você se posiciona então como filho, espiritualmente. Fala, diabo, capeta, demônio, vaza da minha frente, porque eu sou um filho amado de Deus. Aí o bicho diz assim, mas você está enrolado, você está fraco. Aí você lembra naquilo que a Bíblia diz, diga o fraco, sou forte. A Bíblia diz isso, diga o fraco, sou forte. É para você dizer. Mas eu estou me sentindo fraco, pastor. Não importa como você está se sentindo fisicamente. Importa que a partir da sua posição espiritual de filho, você é forte.
porque eu tudo posso naquele que me fortalece. É uma posição, irmão. Não estou te entendendo. Você não vive de sentimento, você vive de crença. Você crê que você é em Cristo Jesus mais que vencedor, porque Ele venceu. E como filho amado, você está predestinado a vencer também. Ponto. Amém? Reconheça a sua identidade. Não vem não. Sou filho. Não vem não, sou filha. Segundo, abandone a tentativa de merecimento. Você não precisa fazer por onde. A cruz e o sacrifício da cruz já foi suficiente. A cruz é sabedoria para aqueles que creem. A cruz é poder de Deus para aqueles que creem. A cruz é a libertação para aquele que está preso. A cruz é a salvação para aquele que está perdido. A cruz é a cura para aquele que está ferido. A cruz é suficiente. E Jesus fez o que é suficiente para nós termos uma vida plena de filhos amados na cruz. Você não precisa fazer algo para merecer algo que já é seu. Lembra do filho mais velho? O pai fala para o filho mais velho: filho, cara, você marcou, hein? Tudo que é meu é seu, cara. Essa é a linguagem minha. Filho, tudo que é meu é seu. Mas a gente fica ali querendo receber algo. E eu achei engraçado que eu estava falando, eu dei aula para os dinamarqueses semana passada inteirinha. E eu falo sobre a paternidade de Deus. E até desenvolvi o livro. Voltando para casa, traduzi para eles também numa perspectiva da cultura deles. Eu estudei um pouquinho sobre isso e foi muito bacana. Mas eu terminei uma ministração num determinado dia e falei sobre o filho pródigo. Aí chegou um menino e falou assim para mim: ô pastor, eu tenho uma visão um pouquinho diferente dessa que o senhor trouxe. Eu acho que o filho mais velho, ele queria também que o pai reconhecesse o serviço dele e fizesse festa para ele também. Eu falei: poxa, legal, respeito a sua perspectiva, mas o filho mais velho, ele precisava ver que ele tinha acesso a tudo. Aí eu fiz até uma ilustração que eu sempre uso aqui do meu filho. Meu filho tem chave de casa. O cara é casado, tem a família dele. Mas ele chega em casa a hora que ele quiser. Tem chave do portão, tem chave da casa. E às vezes eu chego lá, sabe onde é que está o bichão? Sentado no sofá, esparramado, com a televisão ligada, de boa. Você acha que ele está esperando eu chamar atenção? Não. Quando eu falo alguma coisa, ele fala assim: é tudo nosso. Cara, você não tem noção de como eu aprendo com isso. Porque a Bíblia diz: se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai, que estás no céu, não vos dará o Espírito Santo se vocês pedirem? Quer dizer, se a gente, que é mau, dá a chave, dá liberdade para o filho fazer e deitar e rolar, abrir a geladeira, comer o seu sorvete, comer o seu bolo, e você chega lá: cadê meu sorvete? Já foi. Você fala: como assim? Cheguei com sede. Porque não bebeu água. Não, tomei um sorvete para depois beber água. Mas tá bom. Sois maus. Irmãos, tudo que é do Pai é do Filho. Sois herdeiros em Deus e co-herdeiros com Cristo. Você é filho.
Então, abandone a tentativa de merecimento. Você não precisa fazer por merecer. Você já é. Pega a chave, acessa o coração de Deus através de Jesus e seja feliz. Terceiro, desenvolva intimidade diária. Filiação cresce no relacionamento. Quanto mais relacionamento, mais sentimento de filiação. Não viva o seu relacionamento apenas no tempo de culto, mas tenha tempo de presença com Deus. Construa um altar secreto na sua casa, no seu coração, onde você fecha tudo, sabe? Desliga de tudo. Eu tenho um altar secreto, às vezes, que eu edifico dentro do carro. Para o sinaleiro, só fecho os olhos assim, vidro fechado e... Deus, está tenso o bagulho hoje. Me ajuda. É isso. Desenvolva intimidade diária. Quarto lugar, aprenda a receber, não só a fazer. Filhos recebem herança. E a herança é por merecimento ou por filiação? O filho pode ser um vagal. Mas quando o pai morre, para quem que vai a herança? Um vagabundo que nunca trabalhou. Mas ele não merece, isso é injusto, não pode. Mas é a lei. É a lei. Então aprenda a receber e não só a fazer. Servos recebem salário. Recebe salário. Em último lugar, permita-se a descansar. Filho não pede permissão para sentar à mesa. Só senta. Descansa. 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 Aprenda a descansar. Aonde? No meio da guerra. No meio da luta. Porque quando você descansa, Deus trabalha. Porque o seu descanso é a prova da sua confiança. O seu descanso é você estar dizendo: Deus, estou esperando em Ti. E a Bíblia diz que Deus trabalha em favor daquele que nele espera. Descansa. Não rolou hoje, pode rolar amanhã. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me travar, me parar. É isso. E esse Deus é o seu Pai. Mas concluindo, talvez você esteja na igreja há décadas, mas hoje Deus não quer mais o seu currículo espiritual. E tem muita gente que acha assim: não, eu já fiz muito, já servi muito, já orei muito, já jejuei muito, já fiz muita campanha. Deus não está interessado no seu currículo espiritual. Deus quer o seu coração descansando nele. Por isso que é importante você saber onde está o seu coração, qual é a sua motivação quando você busca o Senhor, quando você se dirige à casa do Senhor, quando você oferece um culto ao Senhor. Então não é sobre fazer mais, é sobre confiar mais. Você não é funcionário do reino, você é filho da casa. E filhos vivem de maneira diferente. Feche seus olhos por um instante. Como está o seu coração nessa manhã? Talvez você diga assim: pastor, estou vivendo lutas há anos, há meses, há dias. Pastor, que tempo difícil. Ei, essa manhã eu tenho certeza que Deus trouxe essa reflexão, não foi para que você se sinta mal, foi para te chamar para perto. Deus trouxe essa reflexão, foi para dizer: ei, você não precisa fazer por onde merecer. Você já é merecedor. Porque Jesus, meu filho, já fez tudo que era necessário para que você pudesse ter acesso à herança que já está reservado para você.
Como filho, você é herdeiro. E como adotivo, você jamais pode ser deserdado. É isso. Então, nessa manhã, talvez você está aqui cansado. Cansado. Você diz assim: pastor, estou cansado. Ser crente não é fácil. Ser crente não é fácil. Mas ser filho é uma honra, é um privilégio. E é muito mais fácil do que você pensa. Porque você descansa nele. Você descansa na sua posição e condição. Talvez você viva com medo constante de não ser suficiente. Será que eu orei o suficiente? Será que eu estou sendo bonzinho o suficiente? Será que eu estou sendo honesto o suficiente? Você não precisa ser suficiente em nada. Você só precisa se posicionar como filho. Não viva e não continue tentando merecer algo. O amor de Deus já te alcançou. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário já te envolveu. Só se posiciona como filho. Entra para dentro, entra para casa, entra na festa do filho mais novo. Se alegra, celebra e desfruta. É isso. Primeiro espiritualmente. E depois você vai ver que aquilo que acontece lá começa a refletir aqui. Você começa a celebrar aqui também. Você começa a desfrutar aqui também. Você começa a ser a resposta de Deus como filho, como filha amada, a criação que geme. É isso. Nós vamos cantar um cântico nos braços do Pai. E depois eu quero orar por você, quebrando essa mentalidade de servo, de escravo, em nome de Jesus. Hoje é dia. Pai, estou aqui.